Ela estava grávida de 8 meses. Deveria ter sido a noite mais feliz da vida dela. O chá de bebê estava perfeito, com balões cor-de-rosa flutuando pelo teto, docinhos dispostos em bandejas de prata e 80 convidados enchendo a elegante sala de festas do prédio residencial. Lúcia havia sonhado com esse momento durante semanas, organizando cada detalhe, mesmo com a barriga pesada e os tornozelos inchados. O vestido branco de festa, emprestado pela cunhada, abraçava delicadamente suas curvas de grávida. Ela se sentia radiante, completa, verdadeiramente amada. Mas aos 15 minutos de celebração, quando as risadas ecoavam pelo ambiente e as amigas mais próximas disputavam para adivinhar o peso da bebê Sofia, Ricardo arrancou o microfone das mãos do DJ e exigiu silêncio absoluto. O sorriso de Lúcia morreu instantaneamente. Ela conhecia aquele olhar gelado. Era o mesmo que ele fazia antes de destruí-la psicologicamente em casa. Só que desta vez não estavam a sós. Pessoal, antes de continuarmos essa festa, preciso esclarecer uma verdade muito importante. A voz dele cortou o ar como lâmina afiada. Esta criança que minha esposa está carregando não é minha. O silêncio foi brutal. Garfos pararam no ar. Conversas morreram na garganta. Celulares começaram a ser erguidos instintivamente. Lúcia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não conseguia respirar direito. O coração martelava contra as costelas. Ricardo, pelo amor de Deus, não faz isso. Ela sussurrou desesperada, mas o microfone amplificou cada sílaba da sua humilhação. Não, Lúcia. Acabou. Cansei de sustentar essa mentira. Ele apontou para ela com desprezo visceral. Vocês acham que sou idiota? Que não percebo quando minha própria mulher me trai descaradamente? As lágrimas desceram quentes pelo rosto dela. Os 80 convidados estavam paralisados, alguns gravando discretamente, outros sussurrando horrorizados entre si. A sogra de Lúcia mantinha uma expressão neutra demais para ser genuína. Algumas pessoas começaram a se mover para ajudar, mas os 2 amigos de Ricardo, homens grandes e intimidadores, bloquearam qualquer aproximação com olhares ameaçadores. Isso é mentira e você sabe disso, Lúcia conseguiu gritar, mas a voz saiu estrangulada pelo choro. Mentira? Então me explica por que você esconde o celular. Por que mudou tanto depois que engravidou? Ricardo estava fora de controle agora, cuspindo cada palavra como veneno. Querem saber quem é o pai dessa bastarda? Perguntem pro entregador de pizza que aparece aqui toda semana. A humilhação era insuportável, visceral. Lúcia viu pena nos olhos das amigas, viu gente postando nas redes sociais em tempo real. Em questão de minutos, sua destruição estaria viral na internet inteira. E já que estamos revelando verdades, Ricardo puxou violentamente uma mulher loira do meio da multidão chocada. Era Fernanda, que até poucos meses atrás trabalhava como secretária no escritório dele. Esta é a Fernanda, a mulher que realmente me ama, que não inventa filhos de outros homens para me chantagear. Fernanda forçou um sorriso trêmulo, as mãos visivelmente tremendo, mas tentou acenar para os convidados como se aquilo fosse uma apresentação normal. Alguns poucos aplaudiram por puro constrangimento, outros ficaram boquiabertos com a crueldade da situação. Vocês são doentes, eu nunca te traí, essa criança é sua. Lúcia berrou com toda a força que conseguiu reunir. Mentirosa, nojenta! A vingança final veio em forma líquida e vermelha. Ricardo agarrou a jarra de cristal cheia de ponche de frutas vermelhas, a mesma bebida que Lúcia havia escolhido carinhosamente porque era a cor preferida da filha que esperava. E sem hesitação alguma, despejou tudo sobre ela. O líquido gelado encharcou completamente o vestido branco, transformando-o numa mancha vermelha como sangue. Lúcia gritou de choque, o corpo tremendo violentamente enquanto o ponche escorria pelos cabelos, pelo rosto, pela barriga onde Sofia crescia.
Estava pingando no chão de mármore, completamente ensopada e destruída diante de 80 testemunhas. Agora pega essa bastarda e desaparece da minha vida para sempre. Nunca mais quero ver sua cara mentirosa. Ricardo jogou a jarra vazia no chão, onde ela se estilhaçou em 1000 pedaços, e saiu de mãos dadas com Fernanda, abandonando Lúcia sozinha no centro do pesadelo. Agora sim as pessoas se movimentaram. A madrinha de Lúcia tentou se aproximar correndo, mas um dos capangas de Ricardo a empurrou brutalmente. A festa acabou, pessoal! Todo mundo para fora! Agora! Ele rosnou ameaçadoramente. Várias pessoas protestaram indignadas, mas a tensão estava tão pesada que a maioria preferiu sair rapidamente, alguns gravando discretamente enquanto fugiam. Lúcia sentiu contrações dolorosas no baixo ventre e uma onda de mal-estar tomou conta do seu corpo. A pressão emocional estava atacando fisicamente a gravidez de forma brutal. "Alguém me ajuda, por favor", ela implorou, a voz quebrada e quase inaudível. Foi Dona Conceição, a vizinha bondosa de 62 anos do apartamento ao lado, que finalmente conseguiu furar o bloqueio dos capangas e chegar até ela. "Vem comigo, minha filha. Vamos sair desse inferno agora mesmo." "Eu não estou bem. Tenho medo pela minha bebê", Lúcia murmurou, acariciando a barriga instintivamente. "Vai ficar tudo bem, meu anjo. Vamos cuidar de vocês duas." Dona Conceição envolveu Lúcia no próprio casaco, ignorando completamente o vestido encharcado, e a guiou para fora daquele cenário de pesadelo. Mas o que Ricardo não sabia é que aquela humilhação estava sendo transmitida ao vivo para milhares de pessoas. Juliana, colega de faculdade de Lúcia, havia começado uma live no Instagram para mostrar a festa linda da amiga para seus 50.000 seguidores. Quando a confusão explodiu, ela ficou tão chocada que esqueceu de desligar a transmissão. Milhares de pessoas assistiram em tempo real uma mulher grávida sendo humilhada brutalmente. Os comentários explodiam de indignação. "Que monstro! Covardia total! Alguém ajuda ela!" Enquanto Lúcia era levada às pressas para o hospital, tremendo de mal-estar e aterrorizada com a possibilidade de perder Sofia, os vídeos da sua destruição começavam a viralizar descontroladamente. Hashtags simples mas poderosas tomavam as redes. Lili grávida humilhada, marido monstro, justiça para Lúcia. Neste exato momento, a vida de Lúcia começou a mudar para sempre, mas ela ainda não tinha ideia. Durante quase 2 anos, Lúcia havia vivido completamente isolada da sua verdadeira família, por pura manipulação calculada. O sobrenome Santos, que ela carregava, não era qualquer sobrenome comum. Era o mesmo nome de uma das famílias empresariais mais influentes e temidas do país. Bruno Santos comandava um império tecnológico que se estendia por toda a América Latina. Carlos Santos controlava operações petrolíferas em 7 países diferentes. Daniel Santos construía arranha-céus que redefiniam skylines de 3 continentes. E todos eles eram irmãos mais velhos de Lúcia. A manipulação de Ricardo havia sido um plano meticulosamente arquitetado desde o primeiro encontro. Ainda no início do relacionamento, Ricardo descobriu exatamente quem era sua namorada através de pesquisas obsessivas na internet. Viu as fotos dos irmãos bilionários, estudou a fortuna da família e percebeu que havia encontrado a oportunidade da vida inteira. Lúcia herdaria uma quantia astronômica quando completasse 28 anos, idade que ela faria em apenas 3 meses. "Eles só querem te controlar, Lúcia", Ricardo repetia como um mantra toda semana. "Acham que você é incapaz de viver sem a fortuna deles." Durante meses, Ricardo interceptou sistematicamente cartas dos irmãos, trocou números de telefone delas sem avisar, criou brigas imaginárias elaboradas.
Quando Bruno tentou fazer uma visita pessoal, Ricardo mentiu descaradamente, dizendo que o irmão havia sido grosseiro e arrogante, exigindo que ela escolhesse definitivamente entre a família bilionária e o marido humilde. Ele disse que se você não voltar para casa imediatamente, eles vão te deserdar e nunca mais querem te ver. Ricardo inventou, segurando o rosto dela entre as mãos falsamente carinhosas. Mas eu prometi que a gente não precisa do dinheiro sujo deles, que nosso amor vale mais que qualquer herança. Lúcia, completamente apaixonada e ingenuamente confiante, acreditou piamente. Cortou todo o contato com Bruno, Carlos e Daniel para provar que o casamento era por amor verdadeiro, não por interesse financeiro. Não fazia a menor ideia de que estava sendo manipulada pelo próprio marido, que havia planejado cada movimento desde o primeiro beijo. O plano funcionou perfeitamente por 2 anos inteiros. Lúcia vivia numa bolha de isolamento, achando que estava sendo uma esposa independente e corajosa, sem perceber que era apenas uma prisioneira emocional. Ricardo controlava as finanças domésticas, as amizades, os lugares que ela frequentava, até os programas de televisão que assistiam. Quando ela engravidou inesperadamente, ele percebeu que estava perdendo o controle. Uma mãe desenvolveria instintos protetores mais fortes que poderiam questionar toda a manipulação. Por isso, decidiu se livrar dela daquela forma cruel e calculada. Humilhá-la publicamente, inventar uma traição inexistente, expulsá-la de casa e ficar com todos os bens que já havia transferido ilegalmente para o próprio nome através de procurações forjadas que ela assinou sem desconfiança. O que Ricardo jamais poderia imaginar era que os irmãos Santos possuíam tecnologia de ponta. Os 3 irmãos mantinham um sistema de monitoramento digital sofisticado que rastreava automaticamente qualquer menção pública ao sobrenome Santos na internet. Qualquer postagem, qualquer comentário, qualquer vídeo que mencionasse o nome da família era instantaneamente detectado e enviado para análise de segurança. E naquela noite fatídica, quando centenas de pessoas postaram indignadas sobre a humilhação brutal de Lúcia Santos, o sistema disparou alertas vermelhos urgentes simultaneamente em 3 continentes diferentes. Bruno estava revisando contratos numa reunião empresarial em São Paulo quando o celular vibrou insistentemente com a notificação de emergência. Carlos jantava sozinho num restaurante 5-star em Dubai quando a mensagem chegou. Daniel conferia projetos arquitetônicos no escritório em Nova York quando o alerta vermelho apareceu na tela. Os 3 pararam absolutamente tudo para assistir aos vídeos. E quando viram a irmã mais nova, aquela menina que eles haviam criado com tanto amor depois da morte dos pais, sendo humilhada covardemente, ensopada de bebida vermelha, chorando e grávida, o sangue literalmente ferveu nas veias dos 3 homens mais poderosos que Ricardo jamais poderia enfrentar. Ao longo daquela madrugada tensa, 3 jatos particulares foram preparados em países diferentes. Porque desta vez, absolutamente nada no universo iria impedir os irmãos Santos de chegarem até Lúcia. E quem havia ousado destruir a mulher mais preciosa de suas vidas estava prestes a descobrir exatamente o que acontece quando alguém mexe com a família completamente errada. No hospital, enquanto Lúcia recebia soro e calmantes para estabilizar a gravidez, sem fazer a menor ideia de que sua vida estava prestes a se transformar para sempre, Ricardo celebrava em casa sua suposta libertação, com Fernanda brindando champanhe barato. Ele não fazia a menor ideia de que havia acabado de despertar 3 das pessoas mais poderosas, influentes e implacáveis do planeta, e que em poucas horas elas estariam batendo na porta dele. O Hospital São Vicente jamais havia recebido uma demonstração de poder tão avassaladora. Eram exatamente 7h15 da manhã, quando uma convoy de 3 Mercedes-Benz blindadas, cada uma custando mais que uma casa de luxo,
parou em formação militar na entrada principal. Bruno, Carlos e Daniel Santos desceram simultaneamente, seus ternos Armani impecáveis, mesmo após viajarem a noite inteira através de 3 continentes. A postura dos 3 irradiava autoridade absoluta. Homens que estavam acostumados a resolver qualquer problema no planeta Terra com uma simples ligação telefônica. A recepcionista quase derrubou o café quando reconheceu imediatamente os rostos que apareciam nas capas da Forbes Brasil. 3 dos homens mais ricos da América Latina caminhavam diretamente em sua direção com expressões que misturavam preocupação fraterna e fúria controlada. Sou Bruno Santos. Minha irmã, Lúcia Santos, foi internada ontem à noite em estado de emergência. Preciso falar com o diretor médico imediatamente. Disse com voz que não admitia discussão. A funcionária engoliu seco, as mãos tremendo ao discar a extensão. Em menos de 3 minutos, o Dr. Carvalho apareceu pessoalmente, ainda ajeitando o jaleco por cima do pijama que havia vestido às pressas. Senhor Santos, é uma honra imensa tê-lo aqui. Sua irmã está estável, mas ainda não é horário de visitas. Os protocolos hospitalares... Doutor, Bruno interrompeu educadamente, mas a intensidade nos olhos dele era inconfundível. Esta é uma situação que envolve a segurança pessoal da minha irmã. Acabamos de descobrir que ela foi vítima de violência doméstica extrema. Posso fazer uma doação significativa para a ala maternidade em troca desta consideração especial. O diretor rapidamente avaliou a situação. Conhecia perfeitamente a reputação da família Santos. Filantropia generosa, mas também poder suficiente para fechar ou abrir qualquer instituição no país. Claro, Sr. Santos. Vou acompanhá-los pessoalmente ao quarto. Seguranças aguardam na recepção, conforme nossos protocolos de segurança. A subida até o 3º andar pareceu eterna para os 3 irmãos. Quando abriram a porta do quarto, o coração dos 3 se despedaçou simultaneamente. Lúcia estava acordada, olhando pela janela com olhos inchados de chorar, uma expressão vazia de quem havia perdido toda a esperança no mundo. Ela virou o rosto lentamente e por longos segundos não conseguiu processar a realidade do que estava vendo. Bruno? Carlos? Daniel? A voz dela saiu num sussurro incrédulo, quebrado pela emoção. Oi, irmãzinha, Bruno disse suavemente, mas ela podia ver que os olhos dele também estavam marejados de lágrimas contidas. A reação de Lúcia foi visceral e devastadora. Começou a chorar compulsivamente, não de tristeza, mas de um alívio tão profundo e desesperado que parecia que uma represa emocional havia explodido dentro do peito. 2 anos inteiros de solidão forçada, de manipulação psicológica, de saudade sufocante, tudo veio à tona de uma vez como uma avalanche emocional. Vocês realmente vieram. Ela soluçou entre lágrimas. Eu achei que nunca mais ia ver vocês. E como você pôde pensar que não viríamos? Carlos perguntou, sentando cuidadosamente na beirada da cama e segurando a mão dela, mas a voz tremia visivelmente de raiva contida pelos 3 anos perdidos. Mas vocês não me queriam mais na família. Vocês disseram que eu tinha escolhido ele ao invés de vocês. Neste momento, a verdade começou a se revelar de forma chocante. Os 3 irmãos se entreolharam com uma mistura de confusão e fúria crescente. Daniel respirou fundo, claramente se controlando para não explodir de raiva. Lúcia, escuta bem o que vou te dizer. A gente nunca disse isso, jamais. A gente ficou completamente desesperado quando você simplesmente desapareceu das nossas vidas. Não, isso não pode estar certo. O Ricardo me contou exatamente o que aconteceu. Ele disse que vocês foram grosseiros com ele, que exigiram que eu escolhesse entre vocês e ele. Bruno cerrou os punhos, a mandíbula tensionada de raiva. Lúcia, nós nunca tivemos uma única conversa com o Ricardo. Quando ele apareceu na sua vida, você já estava nos evitando completamente. A mente de Lúcia começou a processar uma realidade
que a estava destruindo por dentro. Ele mentiu para mim? Durante 2 anos inteiros? Carlos se levantou bruscamente e caminhou até a janela, claramente lutando para controlar uma fúria homicida. Esse verme maldito manipulou você sistematicamente, murmurou entre dentes cerrados. Lúcia, Bruno continuou com voz forçadamente calma. Queremos entender exatamente o que aconteceu. Mas primeiro, como você está? Como está nossa sobrinha? O médico disse que estamos bem. Foi só o susto de ontem. Sofia está reagindo bem. Ela fez uma pausa carregada. Vocês viram o vídeo da humilhação? Vimos, e é exatamente por isso que estamos aqui, Daniel respondeu, a voz carregada de uma emoção controlada que prometia consequências devastadoras. Enquanto isso, Ricardo acordava em casa sem fazer ideia de que havia assinado sua própria sentença de morte social. Bruno sabia que Lúcia precisava de ajuda psicológica especializada urgentemente. Durante os voos, ele havia contatado pessoalmente a doutora Renata Oliveira, considerada a melhor especialista em trauma e manipulação psicológica do continente. Lúcia, conseguimos agendar uma consulta com uma psicóloga extraordinária. Ela pode te ajudar a entender como fomos todos enganados por esse criminoso. A princípio, Lúcia resistiu instintivamente. Eu não preciso de psicóloga. Fui só burra mesmo. Não é sobre inteligência, a doutora Renata disse quando chegou 2 horas depois. É sobre como certas pessoas exploram nossa capacidade de amar e confiar. Durante a primeira sessão, revelações perturbadoras começaram a emergir. Ele sempre tinha uma explicação perfeita para tudo, Lúcia disse hesitantemente, ainda lutando para admitir a extensão da manipulação. Quando vocês tentavam me ligar e ele atendia primeiro, dizia que vocês haviam desligado na cara dele de forma grosseira. E você acreditava? A doutora Renata perguntou sem qualquer julgamento. Eu queria desesperadamente acreditar nele. Estava completamente apaixonada. Ou pelo menos achava que estava. Enquanto Lúcia começava a desconstruir 2 anos de mentiras sistemáticas, os irmãos já tinham colocado uma operação de investigação massiva em movimento. Na verdade, desde que assistiram ao vídeo, Bruno havia acionado uma rede de recursos que Ricardo nem sabia que existia. Marcos Henrique, o investigador particular mais temido do país, já vinha trabalhando 24 horas consecutivas com uma equipe de 15 pessoas coletando informações sobre Ricardo. A esta altura, possuía um dossiê mais completo sobre ele do que a própria Receita Federal. Carlos, com sua rede de contatos no sistema financeiro internacional, havia descoberto movimentações bancárias suspeitas através de canais oficiais. Ricardo devia exatos R$2.400.000 para agiotários ligados a cassinos clandestinos e tinha pelo menos 7 contas fantasmas com transações fraudulentas. Daniel, usando sua influência na área tecnológica, conseguiu acesso legal aos registros telefônicos de Ricardo através de uma liminar judicial expedida em caráter de urgência. O padrão de isolamento e manipulação estava documentado digitalmente em centenas de chamadas interceptadas. Mas a descoberta mais devastadora veio de uma fonte inesperada. O investigador ligou para Bruno com urgência. Senhor Santos, temos uma situação interessante. A ex-secretária do Ricardo está desesperada para falar conosco. Fernanda Silva. Ela afirma ter informações explosivas e está pedindo proteção legal. Traga ela aqui imediatamente, com nossa equipe jurídica completa. 3 horas depois, Fernanda estava sentada numa sala de reunião do hospital, visivelmente aterrorizada. Estava acompanhada por 2 dos melhores advogados criminalistas do país, que os Santos haviam providenciado para protegê-la legalmente antes de qualquer depoimento. Antes de mais nada, Dr. Pereira explicou formalmente, tudo o que disser aqui está protegido por acordo de colaboração premiada. Você não será processada se cooperar totalmente e entregar todas as evidências.
Fernanda assentiu nervosamente, tirando um pendrive da bolsa com mãos trêmulas. Eu gravei absolutamente tudo desde o primeiro dia, porque fiquei apavorada. Minha mãe tem câncer terminal e eu precisava desesperadamente do dinheiro. Mas achei que fosse só ajudar num divórcio normal. A gravação que ela reproduziu gelou o sangue de todos na sala. Fernanda, preciso que você finja ser minha amante por alguns meses. Vou me separar da minha esposa e preciso de motivos convincentes para o divórcio. Isso me parece muito errado, Ricardo. Escuta, ela vai receber uma herança de 28 milhões de reais quando fizer 28 anos em 3 meses. Se eu conseguir o divórcio antes disso e provar adultério, fico legalmente com 15 milhões. Te pago 200 mil reais pelo trabalho. Bruno, Carlos e Daniel ouviram em silêncio absoluto, a raiva crescendo exponencialmente a cada palavra gravada. E se ela não aceitar se separar? Aí eu vou ter que destruir ela publicamente, de forma tão humilhante, que ela vai querer desaparecer da minha vida para sempre. A verdade completa estava registrada em áudio cristalino. Tem muito mais, Fernanda continuou, reproduzindo outra gravação onde Ricardo explicava detalhadamente como havia forjado procurações para ter acesso total às contas bancárias de Lúcia. Carlos se levantou violentamente, derrubando a cadeira. Esse parasita imundo roubou nossa irmã sistematicamente. Controle-se, Bruno disse, mas as veias do pescoço dele estavam saltadas de fúria contida. Vamos destruir ele legalmente. O advogado interveio profissionalmente. Com essas gravações, temos evidências irrefutáveis para processos criminais por estelionato qualificado, falsificação de documentos públicos, violência psicológica continuada e associação criminosa. Mas, neste momento crítico, receberam um alerta que mudou tudo. Marcos Henrique irrompeu na sala com expressão de urgência extrema. Senhores santos, temos uma situação crítica se desenvolvendo. Ricardo descobriu, através de contatos dele na polícia, que os senhores estão na cidade. As câmeras de trânsito o flagraram sacando dinheiro e comprando passagens de ônibus para 3 destinos diferentes. Daniel sorriu friamente, um sorriso que não chegava nem perto dos olhos. Ele realmente acha que pode fugir de nós? Não é só fuga. Nossos contatos interceptaram uma ligação dele há 20 minutos. Parece que está planejando algo desesperado antes de tentar desaparecer. Bruno se inclinou para a frente, a voz perigosamente baixa. Que tipo de algo? Ele disse textualmente: vou pegar o que é meu por direito antes que esses ricaços me impeçam. E mencionou especificamente o hospital onde Lúcia está internada. A ameaça era real, imediata e mortal. Carlos já estava discando para o chefe de segurança. Triplem a guarda do hospital imediatamente. Ninguém entra ou sai sem identificação completa e revista. Neste momento, Lúcia estava tendo uma sessão crucial de terapia, ainda inconsciente de que sua vida estava literalmente em perigo. A doutora Renata havia conseguido que ela lembrasse de detalhes devastadores sobre os documentos que havia assinado. Ricardo sempre dizia que era para facilitar nossa vida de casados, que marido e mulher de verdade tinham que confiar cegamente um no outro. Lúcia revelou com a voz quebrada. Assinei tantos papéis, procurações, autorizações, transferências. Você lembra de algum documento específico? A doutora perguntou gentilmente. Há 3 semanas, ele me fez assinar algo supostamente para o plano de saúde premium do bebê. Mas agora estou pensando, por que precisaria da minha assinatura para um plano de saúde? Neste momento, Bruno irrompeu no quarto com urgência controlada. Lúcia, precisamos conversar sobre algo muito sério. Descobrimos que Ricardo tem dívidas extremamente perigosas com criminosos e pode tentar fazer algo contra você hoje. Contra mim? Por quê? Porque ele roubou 15 milhões de reais das suas contas através de documentos falsificados e está desesperado. Lúcia sentiu o mundo girar violentamente. 15 milhões? Mas eu nem sabia que tinha tanto dinheiro.
A herança do papai, que você receberia aos 28 anos. Ele antecipou ilegalmente quase tudo. Daniel acrescentou com firmeza, mas não se preocupe nem por um segundo. Vamos recuperar até o último centavo e garantir que você e Sofia estejam completamente seguras. Lúcia olhou para os 3 homens que representavam sua única família verdadeira no mundo. Homens que ela havia abandonado por causa das mentiras elaboradas de um criminoso psicopata. Homens que atravessaram oceanos e continentes para protegê-la no momento mais vulnerável da sua vida. Eu confio completamente em vocês, ela disse com voz firme pela primeira vez em anos. Neste exato momento, todos os celulares da sala tocaram simultaneamente em sincronia sinistra. Era o chefe da segurança com uma notícia que fez o sangue de todos literalmente congelar. Senhores Santos, Ricardo acabou de ser avistado no estacionamento do hospital. Ele trouxe pelo menos 3 homens armados e estão se posicionando para algum tipo de ação coordenada. Bruno, Carlos e Daniel se entreolharam com uma compreensão mútua e terrível. O mesmo pensamento passou simultaneamente pela mente dos 3 homens mais poderosos que Ricardo jamais deveria ter provocado. Ricardo havia acabado de cometer o último e mais fatal erro da sua patética existência. E desta vez não haveria absolutamente nenhuma possibilidade de perdão ou misericórdia. O estacionamento do Hospital São Vicente havia se transformado numa zona de guerra silenciosa. 12 seguranças particulares dos irmãos Santos, todos ex-forças especiais, se posicionaram estrategicamente como peças de xadrez, enquanto 2 viaturas da polícia militar chegavam discretamente pelas entradas laterais. Bruno coordenava a operação inteira através de um fone militar, sua voz gelada contrastando com a fúria que queimava em seus olhos. Alvos confirmados. Ricardo Mendonça no Corolla prata, placa final 347, acompanhado de 3 indivíduos armados. Júlio César Ramos, Paulo Henrique Silva e um terceiro ainda não identificado, informou o comandante da segurança através do comunicador. Carlos, posicionado estrategicamente no corredor do 5º andar com visão total do estacionamento, cerrou os punhos até os nós dos dedos ficarem brancos. O que esse verme está esperando? Uma declaração de guerra formal? Ele está calculando como entrar sem ser detectado, Daniel respondeu, monitorando simultaneamente 16 câmeras de segurança através de um tablet militar. Mas esse idiota não faz a menor ideia de que estamos observando cada respiração dele há 45 minutos. Mas Ricardo estava completamente desesperado. Os agiotários haviam dado um ultimato brutal. Ou ele conseguisse os 15 milhões até o fim do dia, ou seria encontrado em pedaços espalhados pelo rio Tietê. No quarto 312, Lúcia permanecia completamente inconsciente do drama mortal que se desenrolava 6 andares abaixo. A doutora Renata havia estrategicamente decidido continuar a sessão terapêutica intensiva para manter a mente dela focada na recuperação emocional, não no terror que poderia prejudicar fatalmente a gravidez. Lúcia, consegue se lembrar de mais algum documento específico que assinou nos últimos 6 meses? A psicóloga perguntava com voz suavemente hipnótica. Tem um que me incomoda profundamente até hoje. Ele disse que era uma procuração especialíssima para casos de emergência médica obstétrica. Caso eu entrasse em coma ou tivesse complicações no parto, ele poderia tomar qualquer decisão necessária por mim e pela Sofia. As mãos de Lúcia tremeram visivelmente ao lembrar. Inclusive autorizar cirurgias, transfusões, até mesmo decidir entre salvar minha vida ou a do bebê. A doutora Renata fez uma anotação urgente, percebendo imediatamente a gravidade sinistra da manipulação. E isso pareceu razoável na época? Ele disse que era procedimento padrão obrigatório para qualquer casal responsável, que todos os maridos fazem isso para proteger suas esposas. Lúcia pausou, a terrível realização chegando como uma avalanche.
Mas, na verdade, ele estava se dando poder de vida e morte sobre nós duas, não estava? O que você acha agora? Enquanto Lúcia descobria que havia assinado sua própria sentença de morte, Ricardo finalmente saiu do carro. As câmeras de alta resolução captaram cada detalhe do momento em que ele se dirigiu determinadamente à entrada principal do hospital. Usava um boné dos Yankees, puxado sobre os olhos, e óculos escuros baratos, numa tentativa patética de disfarce. Mas o sistema de reconhecimento facial militar já havia identificado não apenas ele, mas também os 3 criminosos que o acompanhavam com precisão cirúrgica. Bruno recebeu o relatório completo pelo comunicador. Senhor Santos, identificação positiva dos acompanhantes do alvo principal. Júlio César Ramos, 2 passagens por extorsão qualificada e homicídio culposo. Paulo Henrique Silva, estelionato, porte ilegal e associação para o tráfico. O terceiro é Marcelo dos Santos Pereira, latrocínio e formação de quadrilha, todos portando armas de fogo de alto calibre. Perfeito, Bruno murmurou com um sorriso que não chegava nem perto dos olhos. Agora temos eles por porte ilegal, associação criminosa e invasão de estabelecimento hospitalar. Essa escória vai apodrecer na cadeia. E na recepção, a funcionária que os havia atendido respeitosamente de manhã reconheceu Ricardo instantaneamente e sentiu o coração disparar de pânico. Ele se aproximou do balcão, tentando desesperadamente parecer calmo e controlado, mas o suor frio escorrendo pela testa e as mãos tremendo o traíam completamente. Boa tarde, senhorita. Vim visitar urgentemente minha esposa, Lúcia Santos. Ela foi internada ontem e preciso resolver algumas questões legais importantes com ela. Senhor, vou precisar ver um documento de identidade válido e verificar a autorização de visitas. A recepcionista respondeu friamente, seguindo o protocolo de segurança militar que havia sido implementado especificamente para esta situação. Ricardo mostrou a carteira de identidade com mãos visivelmente nervosas, mas seus olhos inquietos varriam constantemente o ambiente, procurando por seguranças ou qualquer sinal de armadilha. Em que andar exatamente ela está? É uma emergência familiar. Vou verificar cuidadosamente no sistema. A funcionária digitou com lentidão deliberada, ganhando tempo precioso conforme havia sido detalhadamente instruída. Senhor Ricardo Mendonça, existe uma restrição judicial específica de visitas para sua esposa, expedida hoje de manhã. Como assim restrição? Eu sou o marido dela, tenho direitos legais. Neste momento crucial, Ricardo perdeu completamente a máscara de civilidade. Escuta aqui, sua incompetente. Minha mulher está grávida do meu filho e eu vou subir para vê-la agora mesmo, quer você autorize ou não. E se tentar me impedir, vai se arrepender pelo resto da vida. Júlio e Paulo se posicionaram imediatamente de forma brutalmente intimidadora ao lado do balcão, as mãos visivelmente próximas das armas escondidas nos casacos. A recepcionista, seguindo o treinamento, apertou discretamente o botão de pânico vermelho. Em exatos 15 segundos, 6 seguranças apareceram silenciosamente. Não eram os seguranças hospitalares normais. Eram operadores militares da equipe pessoal dos Santos, vestindo coletes táticos profissionais e com postura que indicava claramente experiência em combate real. Senhor, disse o líder da equipe com voz que cortava aço, vou solicitar educadamente que se acalme imediatamente e se retire das instalações. Caso contrário, seremos obrigados a tomar medidas mais enérgicas. Ricardo olhou ao redor e finalmente percebeu que estava completamente cercado por profissionais que poderiam matá-lo com as mãos nuas. Mas o desespero absoluto dos agiotários o fez tentar uma cartada suicida final. Vocês não sabem quem eu sou? Eu sou casado com uma Santos. A família vai me proteger. Vou processar todos vocês. O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante que qualquer ameaça. Neste momento cinematográfico, Bruno desceu pessoalmente para a recepção.
Vestia um terno Tom Ford de R$ 15.000 e caminhava com a autoridade glacial de alguém que poderia comprar e vender vidas humanas antes do café da manhã. Ricardo Mendonça? Bruno perguntou com uma voz tão gelada que poderia congelar o próprio inferno. Você deve ser um dos irmãos dela. Olha, sei que houve mal-entendidos ontem, mas preciso urgentemente falar com a Lúcia. É sobre questões financeiras que só ela pode resolver. Ricardo tentou forçar um sorriso, mas a voz tremeu de terror puro. Questões financeiras? Bruno repetiu cada sílaba com precisão cirúrgica, como se estivesse saboreando as palavras. Você humilhou nossa irmã grávida na frente de 80 testemunhas, despejou bebida sobre ela como um animal, expulsou ela da própria festa, roubou R$ 15 milhões dela através de documentos falsificados, e agora aparece aqui com 3 criminosos armados. Ricardo empalideceu completamente ao perceber que eles sabiam absolutamente tudo, incluindo detalhes que ele achava que eram secretos. Eu posso explicar tudo. Eu tenho dívidas mortais, gente que vai me executar se eu não pagar hoje. E o que exatamente isso tem a ver conosco? Neste momento decisivo, as portas do hospital explodiram e 10 policiais militares entraram em formação de combate. Polícia militar, todos no chão com as mãos na cabeça, agora. Júlio e Paulo tentaram correr desesperadamente, mas os seguranças do Santos já estavam estrategicamente posicionados em todas as saídas possíveis como uma rede inescapável. Paulo ainda tentou sacar a pistola calibre 38, mas foi derrubado com um golpe profissional antes de conseguir apontá-la. Em menos de 90 segundos, os 4 criminosos estavam algemados no chão gelado do hospital, cercados por policiais armados e completamente humilhados. Ricardo Mendonça, anunciou o sargento responsável. Você está formalmente preso por ameaça qualificada, porte ilegal de arma de fogo em ambiente hospitalar, violação de medida protetiva judicial e tentativa de extorsão mediante violência. Que medida protetiva? Eu não fiz nada de errado. Bruno se agachou calmamente ao lado dele, falando baixo o suficiente para que apenas Ricardo ouvisse. A medida protetiva que conseguimos em caráter de urgência ontem, depois que apresentamos as gravações da Fernanda, onde você confessa ter planejado roubar nossa irmã sistematicamente. Que gravações? Todas as conversas que vocês tiveram. Ela gravou absolutamente tudo, Ricardo. Cada mentira, cada manipulação, cada crime. Você foi traído pela própria cúmplice. A realidade finalmente atingiu Ricardo como uma marreta na cabeça. Enquanto Ricardo era arrastado para a viatura policial, gritando desesperadamente que era tudo uma grande armação e que ia se vingar de todos, os irmãos Santos subiram imediatamente para o quarto de Lúcia para tranquilizá-la sobre o fim definitivo da ameaça. No quarto, a doutora Renata havia conseguido que Lúcia processasse emocionalmente a extensão completa da manipulação que havia sofrido. Doutora, estou começando finalmente a entender como fui sistematicamente manipulada durante 2 anos inteiros. Mas tenho muito medo de nunca mais conseguir confiar genuinamente em alguém, Lúcia revelou, ainda visivelmente traumatizada e frágil. É absolutamente normal sentir isso depois de um trauma psicológico tão extenso. Mas a confiança pode ser cuidadosamente reconstruída, tijolo por tijolo, com as pessoas certas. Eu realmente espero que sim, porque agora me sinto completamente perdida e vulnerável. Neste momento crucial, Bruno bateu suavemente na porta. Posso entrar, irmãzinha? Claro que pode, Lúcia respondeu, mas Bruno percebeu imediatamente que ela ainda estava emocionalmente frágil e precisando de muito apoio. Tenho uma notícia definitiva para você. Ricardo foi preso e nunca mais vai poder te incomodar. Lúcia arregalou os olhos, uma mistura de alívio e terror. Preso? Por quê? O que exatamente aconteceu lá embaixo? Ele veio aqui com 3 criminosos armados tentando te ameaçar fisicamente, mas não conseguiu nem chegar perto do seu andar.
Ele realmente queria me machucar fisicamente? A voz dela ficou pequena e assustada, como a de uma criança. Carlos entrou no quarto neste momento, carregando uma pasta volumosa de documentos legais. Não só isso, Lúcia. Descobrimos que ele roubou 15 milhões de reais das suas contas através das procurações falsas que você assinou. 15 milhões de reais? Lúcia levou ambas as mãos à boca, completamente chocada. Eu nem sabia que tinha tanto dinheiro assim. Daniel apareceu logo atrás, sorrindo pela primeira vez em dias. A herança do papai que você receberia automaticamente ao completar 28 anos daqui a 2 meses. Ele conseguiu antecipar ilegalmente quase toda a quantia. Mas Bruno sabia que Lúcia precisava saber a verdade completa. Lúcia, Bruno disse, sentando cuidadosamente na beirada da cama. Nossos investigadores descobriram algo ainda mais perturbador. Ricardo aplicou exatamente o mesmo golpe elaborado em pelo menos 2 outras mulheres nos últimos 5 anos. Outras mulheres? Uma empresária em Brasília e uma médica em Recife. Ele tem um método sistemático. Identifica mulheres com recursos financeiros, conquista elas, isola da família, casa, rouba tudo e depois abandona de forma cruel. A doutora Renata interveio profissionalmente. Lúcia, isso é extremamente importante para sua recuperação emocional. Você não foi vítima porque era ingênua ou burra. Você foi atacada por um criminoso profissional e experiente. Neste momento decisivo, o doutor Pereira chegou com informações legais cruciais. Senhora Lúcia, disse o advogado entrando respeitosamente no quarto, tenho atualizações importantes sobre o processo criminal. Ricardo acabou de ser formalmente indiciado por estelionato qualificado, falsificação de documentos públicos, violência psicológica continuada e associação criminosa. E quanto à liberdade dele? Bruno perguntou diretamente. Fiança negada categoricamente. O juiz considerou que ele representa risco extremo de fuga e ameaça direta às vítimas. Vai permanecer preso durante todo o processo. Lúcia respirou profundamente, sentindo um peso gigantesco sendo retirado dos seus ombros. Então ele realmente não pode mais me fazer nenhum mal. Nenhum mal. Está preso e vai ficar preso por muitos anos. Mas Bruno sabia que a verdadeira recuperação de Lúcia estava apenas começando. Lúcia, Bruno disse tocando carinhosamente a mão dela. Agora que você está finalmente segura, queremos conversar sobre o futuro. O que você realmente quer fazer da sua vida? Eu honestamente não sei mais. Ainda estou tentando descobrir quem eu sou sem ele me controlando e manipulando. É completamente normal sentir essa confusão. A doutora Renata tranquilizou. Reconstruir a própria identidade depois de manipulação psicológica é um processo gradual que exige muito tempo e paciência. Carlos se inclinou carinhosamente para a frente. Você gostaria de considerar fazer parte das nossas empresas? Não como um favor familiar, mas porque sua experiência de vida pode ser extremamente valiosa. Como assim? Daniel explicou. Você entende profundamente como funciona a mente de um manipulador perigoso. Isso pode ser incrivelmente valioso para proteger e ajudar milhares de outras mulheres. A semente de um propósito maior estava sendo delicadamente plantada. Vocês realmente acham que eu poderia ajudar outras mulheres que passaram pelo mesmo pesadelo? Temos absoluta certeza, Bruno respondeu com convicção total. Mas não precisa decidir nada agora. Primeiro, você precisa se recuperar completamente. Ter sua filha em paz, reconstruir sua autoestima. E depois, quando se sentir verdadeiramente pronta, conversamos sobre criar algo revolucionário. Lúcia tocou instintivamente a barriga e pela primeira vez em meses sentiu uma fagulha genuína de esperança. Sofia vai nascer completamente livre, sem mentiras, sem manipulação, sem medo, e cercada por uma família que a protege sem controlá-la. Carlos acrescentou com emoção.
Neste momento, o telefone de Daniel tocou com uma ligação que selaria definitivamente o destino de Ricardo. Daniel Santos, ele atendeu. Senhor Santos, aqui é o delegado Martins. Tenho informações que vão interessar muito aos senhores. Pode falar. Ricardo Mendonça acabou de confessar crimes adicionais durante o interrogatório. Descobrimos evidências de que ele aplicou golpes semelhantes em pelo menos 4 mulheres nos últimos 7 anos, não apenas 2. Daniel cobriu o telefone e sussurrou para os irmãos. Mais vítimas foram identificadas. Bruno tomou o telefone imediatamente. Delegado, queremos oferecer nossa total cooperação para localizar todas essas mulheres e fornecer suporte legal e psicológico para elas. Seria uma ajuda extraordinária, Sr. Santos. A missão de vida de Lúcia estava nascendo naquele momento. Lúcia, Bruno disse depois de desligar, que tal se pensássemos em criar uma fundação especificamente para ajudar mulheres que foram vítimas do mesmo tipo de golpe que você sofreu? Eu nem sei se estaria preparada emocionalmente para algo tão grande. Ninguém nasce preparado para ser forte. A doutora Renata interveio sabiamente. A gente se torna forte quando decide transformar nossa dor em proteção para outras pessoas. Lúcia olhou pela janela e viu o sol se pondo, pintando o céu de tons dourados e alaranjados. Pela primeira vez em 2 anos inteiros, o futuro parecia repleto de possibilidades reais, ao invés de ameaças constantes. Eu quero tentar. Quero usar o que passei para ajudar outras mulheres a não sofrerem o que sofri. E assim, no momento em que Ricardo era fichado e jogado numa cela fria, Lúcia plantava as sementes do que se tornaria sua maior vitória. Porque a vingança mais poderosa contra quem nos destrói não é destruí-los de volta. É reconstruir nossa vida de forma tão significativa que transformamos nossa maior dor no maior propósito. A guerra havia terminado. E Lúcia havia vencido de forma absoluta e definitiva. 6 meses depois, a maternidade premium do Hospital Sírio-Libanês estava transformada numa celebração silenciosa. Lúcia havia acabado de dar à luz Sofia Santos. Ela havia decidido remover legalmente o sobrenome Mendonça ainda durante a gravidez. Uma menina absolutamente perfeita, de 3 quilos e 400 gramas, com os olhos grandes e expressivos que pareciam guardar toda a sabedoria do mundo. O quarto privativo estava discretamente decorado com arranjos de flores brancas, simbolizando o novo começo que ela tanto havia sonhado. Bruno, Carlos e Daniel se revezavam para segurar a sobrinha com uma delicadeza quase reverente, todos completamente hipnotizados pela pequena criatura que representava a esperança pura. Era a primeira criança da nova geração Santos, e ela havia chegado ao mundo em segurança absoluta, cercada por um exército invisível de proteção e amor incondicional. Ela é um milagre absoluto, murmurou Daniel, observando Sofia dormir tranquilamente em seus braços experientes. E completamente livre, Lúcia acrescentou, ainda se recuperando do parto natural, mas com o coração transbordando de paz genuína. Ela nunca conhecerá mentiras, manipulação ou medo. Nos últimos meses da gravidez, a vida de Lúcia havia se estabilizado completamente. O projeto piloto da Fundação já funcionava eficientemente em 3 salas comerciais interligadas, atendendo uma média de 15 mulheres por semana com suporte psicológico, jurídico e social. Era pequeno comparado aos sonhos grandiosos, mas absolutamente significativo para cada vida que tocavam. Mas o passado ainda reservava uma última tentativa de ressurgir. Doutor Pereira havia guardado estrategicamente uma correspondência que chegara durante o 8º mês de gravidez de Lúcia, esperando ela se sentir emocionalmente preparada para enfrentar qualquer fantasma remanescente. Lúcia, você se lembra da carta que chegou do presídio há 6 semanas? Você sente que está pronta para ler agora ou prefere esperar mais tempo? Acho que preciso encarar isso de uma vez por todas, ela respondeu.
ajustando Sofia confortavelmente no colo. Não posso deixar que ele continue tendo poder psicológico sobre mim, mesmo da cadeia. A doutora Renata, que continuava sendo não apenas terapeuta, mas uma amiga íntima da família, se posicionou próxima para oferecer suporte emocional se necessário. A carta revelou que, mesmo atrás das grades, Ricardo continuava sendo um manipulador incorrigível. Lúcia, sei que cometi erros graves e irreparáveis, mas Sofia é biologicamente minha filha. Você não tem o direito moral de me negar completamente a chance de conhecê-la. Estou fazendo terapia intensiva aqui na prisão e finalmente entendendo meus problemas psicológicos profundos. Quando cumprir minha pena e sair reformado, quero tentar ser o pai que ela merece. Pense bem antes de destruir a última chance de Sofia ter uma família completa. Lúcia leu cada palavra em silêncio absoluto. Depois, suspirou profundamente e balançou a cabeça com uma serenidade que surpreendeu até ela mesma. Incrível como ele ainda tenta me pressionar emocionalmente, usando Sofia como arma. Mesmo preso, condenado e destruído, ele ainda acredita que pode manipular meus sentimentos maternais. Como você se sente lendo isso depois de tudo que passou? A doutora Renata perguntou cuidadosamente. Eu me sinto liberta, porque agora reconheço imediatamente todas as técnicas de manipulação que antes me destruíam. Lúcia olhou para Sofia dormindo pacificamente. E me sinto profundamente grata por ter forças para proteger minha filha do que eu não consegui me proteger. Neste momento transformador, Lúcia tomou a decisão mais importante da vida inteira. Dr. Pereira, quero entrar com processo judicial para suspensão total e definitiva dos direitos paternais dele. Quero que Sofia seja legal, emocional e biologicamente apenas minha filha. Será um processo extenso e público, Lúcia. Pode levar até 2 anos, mesmo com todas as evidências irrefutáveis que possuímos. Não importa se levar 5 anos. Quero que minha filha cresça, sabendo que nunca, em hipótese alguma, aquele homem terá qualquer direito sobre ela. Bruno se aproximou da irmã com expressão de orgulho paternal. Isso gerará muita atenção da mídia nacional. Você tem certeza absoluta? Tenho. Se minha luta judicial pode inspirar outras mães a protegerem seus filhos de pais abusivos, então toda exposição vale a pena. Mesmo assim, alguns dias eram mais difíceis que outros. Lúcia ainda acordava ocasionalmente no meio da madrugada com ansiedade, questionando se suas decisões estavam corretas. A recuperação de trauma psicológico não seguia uma linha reta. Havia progressos e retrocessos, dias de força e momentos de vulnerabilidade. 2 anos depois, a sala de audiências do Fórum João Mendes estava lotada, além da capacidade máxima. Jornalistas de todos os grandes veículos, ativistas pelos direitos das mulheres, estudantes de direito e centenas de mulheres que se identificavam com a luta de Lúcia ocupavam cada centímetro disponível. O caso havia se tornado um marco legal na proteção de crianças contra pais abusivos. Após análise minuciosa e exaustiva de todas as evidências apresentadas, depoimentos de especialistas e acompanhamento psicológico de 18 meses, anunciou a juíza doutora Helena Carvalho. Este juízo decide pela suspensão total, definitiva e irrevogável dos direitos paternais do réu Ricardo Mendonça sobre a menor Sofia Santos. O plenário explodiu numa ovação que durou quase 2 minutos. Lúcia chorou copiosamente, mas eram lágrimas de uma libertação tão completa que parecia renascer naquele exato momento. Sofia, agora com 2 anos e meio, estava no colo da babá oficial nos fundos da sala, balbuciando alegremente e acenando para todas as pessoas como se entendesse instintivamente que aquilo era uma festa da vitória da sua mãe. Mama ganhou, ela disse com clareza impressionante quando viu Lúcia se aproximar. Era oficialmente o início de uma vida completamente nova e livre. 1 ano depois, o Centro de Apoio e Proteção.
Lúcia Santos havia crescido organicamente para um complexo moderno de 4 andares no coração de São Paulo. Não era um império, mas atendia eficientemente mais de 100 mulheres por mês, oferecendo desde abrigo temporário até recolocação profissional, passando por suporte jurídico especializado e terapia intensiva. O projeto havia se tornado referência nacional em recuperação de vítimas de violência psicológica. Lúcia, agora com Sofia, de 3 anos, sempre por perto, dividia harmoniosamente seu tempo entre a administração estratégica da fundação e os cuidados maternais. Sofia havia se adaptado perfeitamente ao ambiente da fundação e, apesar da natural timidez com estranhos, demonstrava uma empatia precoce impressionante com as mulheres que chegavam machucadas emocionalmente. Diretora, tem uma jornalista da revista Cláudia querendo fazer uma matéria especial de capa sobre superação feminina, informou Marina, a secretária executiva. De que revista mesmo? Cláudia, é para uma edição especial sobre mulheres que transformaram trauma em propósito de vida. O trabalho pioneiro de Lúcia estava inspirando transformações em todo o território nacional. Durante a entrevista detalhada, a jornalista perguntou: Lúcia, qual foi genuinamente o momento mais aterrorizante de toda essa jornada? Quando percebi que talvez eu nunca mais conseguisse confiar plenamente em alguém. Isso me aterrorizou mais profundamente que qualquer ameaça física direta. E como você conseguiu superar esse bloqueio emocional? Ainda estou superando gradualmente, Lúcia respondeu com honestidade brutal. Alguns dias são naturalmente mais fáceis, outros exigem mais esforço consciente, mas aprendi que isso é absolutamente normal e não significa fraqueza. Quantas mulheres vocês já conseguiram ajudar efetivamente? Até este mês, 217 mulheres passaram pelos nossos programas. Algumas precisaram de apoio por poucos dias, outras ainda acompanhamos há mais de 1 ano. E seu ex-marido? Como está a situação legal? Ricardo foi condenado definitivamente a 12 anos de prisão em regime fechado e perdeu para sempre todos os direitos sobre Sofia. Para nós, ele simplesmente não existe mais. A pergunta seguinte testou profundamente toda a evolução psicológica que Lúcia havia conquistado. Você sente algum tipo de raiva ou ressentimento em relação a ele? Lúcia pausou cuidadosamente, observando Sofia construir uma torre colorida com blocos de madeira no tapete macio. Eu sinto uma paz estranha e, às vezes, até uma gratidão inesperada. Gratidão? Como assim? Não por ter me machucado deliberadamente, óbvio, mas porque foi navegando através dessa dor terrível que descobri quem eu realmente sou por baixo da manipulação. E descobri que posso usar minha experiência para blindar outras mulheres. Sofia, naquele momento, deixou cair alguns blocos e exclamou: "Opa!", de forma tão naturalmente engraçada que todas as mulheres presentes sorriram involuntariamente. É exatamente isso que quero que ela internalize desde pequena, Lúcia continuou, erguendo a filha no colo. Que ela tenha uma mãe que luta ferozmente por ela, uma família estendida que a protege incondicionalmente e que ela pode conquistar absolutamente qualquer sonho que cultivar. Naquela noite, na mansão histórica dos Santos, a família se reuniu para o jantar sagrado que mantinham religiosamente todas as noites. Bruno, Carlos, Daniel, Lúcia e Sofia ao redor da mesa ancestral de mogno da sala de jantar principal. Como foi o movimento na fundação hoje? Bruno perguntou enquanto cortava delicadamente a comida de Sofia. Intenso, mas gratificante. Recebemos 6 mulheres novas, incluindo uma que trouxe 4 filhos pequenos. Conseguiram acomodação adequada para todos? Temporariamente, sim. Ela vai ficar na nossa casa de apoio familiar até conseguirmos uma solução habitacional definitiva. Daniel fazia caretas elaboradas para Sofia, que respondia com gargalhadas cristalinas que enchiam toda a casa de alegria pura. E nossa princesa aqui, como está se adaptando ao mundão? Ela está incrível.
Hoje ajudou uma das mulheres da fundação a escolher cores para pintar e disse que rosa deixa o coração feliz. Carlos levantou discretamente a taça de água com gás. A nossa irmã guerreira, que nos ensinou que é possível renascer das próprias cinzas mais forte e mais sábia. E a nossa Sofia, Bruno acrescentou carinhosamente, que vai crescer entendendo perfeitamente a diferença entre amor verdadeiro e controle disfarçado. Lúcia olhou ao redor da mesa familiar e sentiu uma gratidão profunda e serena. Não era uma felicidade artificial ou perfeita, ainda enfrentava desafios diários, ainda fazia terapia semanalmente, ainda se preocupava com decisões futuras. Mas era uma paz autêntica, construída tijolo por tijolo, sobre fundações sólidas de amor, genuíno e propósito claro. A vitória mais verdadeira é uma vida construída sobre valores genuínos. Mais tarde, durante o ritual sagrado de colocar Sofia para dormir, Lúcia sussurrou carinhosamente: "Minha filha preciosa, você vai crescer sabendo que é amada incondicionalmente e de verdade. Se algum dia alguém tentar te diminuir, controlar ou manipular, você vai ter forças internas para reconhecer e sair imediatamente. E vai sempre ter uma família sólida esperando você voltar para casa." Sofia segurou firmemente o dedo da mãe com suas mãozinhas perfeitas, já respirando tranquilamente no ritmo do sono. E assim, a mulher que um dia foi publicamente humilhada e psicologicamente destroçada, se reconstruiu completamente. Não como uma versão idealizada e perfeita de si mesma, mas como uma versão infinitamente mais forte, mais sábia, mais compassiva e mais consciente dos próprios valores e limitações. Porque às vezes, quando a vida nos quebra completamente, descobrimos que somos feitas de um material muito mais resistente e precioso do que jamais imaginávamos. E quando canalizamos nossa experiência dolorosa para proteger e empoderar outras pessoas, descobrimos que nossa maior ferida pode se transformar no nosso maior propósito de vida. A vingança mais poderosa contra quem tenta nos destruir não é destruí-los de volta, é construir uma vida tão significativa, autêntica e cheia de propósito que o passado traumático se torna apenas o primeiro capítulo de uma história épica de renascimento e transformação. E Sofia cresceria sabendo que sua mãe era uma verdadeira heroína. Gostou dessa história? Inscreva-se no canal, deixe seu like e me conte nos comentários de onde você está assistindo. Até a próxima!